sabia que alguns vírus podem ser grandes aliados no tratamento de câncer? Pois é, nesse vídeo eu vou explicar como se usa um vírus para combater tumores e vou trazer detalhes de uma pesquisa muito promissora que desenvolvo aqui no nosso centro utilizando o Zika vírus para o tratamento de tumores em crianças. Eu sou Caroline Caide, pós-doutoranda aqui do Centro de Estudos sobre o Genoma Humano e vou falar um pouco sobre a minha pesquisa. Antes existia apenas uma ideia de que o vírus poderia combater tumores, então existiam alguns casos, quase conto de fadas, né? Que alguns médicos descreviam isso e falavam que os vírus eles poderiam destruir tumores, mas só com o advento da cultura celular e algumas técnicas e tecnologias para manipular vírus é que começou a se descrever realmente o efeito oncolítico. O que é esse efeito oncolítico? É a capacidade do vírus infectar, ele entra dentro da célula tumoral, se replica dentro da célula tumoral e quando você tem uma grande quantidade de vírus dentro da célula, esse vírus ele rompe a membrana, né, da célula, ou seja, causa lise, por isso a gente chama isso de oncólise e mata essa célula tumoral. Então, alguns vírus têm essa capacidade, por que em especial nas células tumorais? Porque as células normais, existem uma série de defesas para impedir que esse vírus replique nessa célula, né? Então, quando o vírus ele é capaz de entrar nessa célula tumoral, ele replica, ele se multiplica, né? Com toda a liberdade, com muita facilidade, e aí essa grande quantidade de vírus no interior dessa célula acaba rompendo a membrana, causando a oncólise, né? Então essa célula tumoral, ela morre. Mas a grande vantagem também dos vírus oncolíticos é que eles agem com dois mecanismos de ação. O primeiro é esse que eu já descrevi, que é o citotóxico, que o vírus ele infecta a célula e destrói essa célula, mata a célula. E o segundo efeito é que ele acorda o sistema imunológico para algo errado que está acontecendo ali. Então, quando essas células elas são infectadas pelo vírus, o sistema imunológico reconhece que tem alguma coisa errada ali e células do sistema imunológico são recrutados, ou seja, o sistema imunológico ele acorda para o tumor e começa a destruir o tumor. Existe uma infiltração no tumor dos linfócitos, macrófagos, né? E foi exatamente isso que a gente viu na nossa pesquisa. Então, com o vírus Zika, nós vimos inicialmente que o vírus Zika ele é capaz de infectar e destruir as células tumorais, de tumores embrionários do sistema nervoso central, porque o vírus Zika ele tem uma célula preferida, que são as células tronconeurais. Essas células tronconeurais, elas estão presentes na fase fetal, quando ainda estamos dentro da barriga da mãe, né? Por isso que quando uma mãe, um adulto se infecta com o vírus Zika, pode levar a microcefalia do seu bebê. No adulto, nós não temos mais essas células, porém, os tumores do sistema nervoso central, os tumores cerebrais, eles têm esse tipo de célula, né? Muitos tumores pediátricos, tumores de crianças, eles se originam dessas células tronconeurais, né? Então, como o vírus Zika ele gosta dessa célula tronconeural, ele também apresenta um tropismo, uma preferência pelas células troncotumorais de cérebro que acontecem em crianças. As imunoterapias contra câncer, elas são muito efetivas, são muito poderosas, porém não funcionam nos tumores do cérebro. Por quê? Porque o sistema imunológico ele é impedido de entrar no cérebro. Porém, quando ele é infectado com o vírus Zika, permite essa passagem, então favorece a ação do sistema imunológico. É uma grande vantagem, é uma terapia promissora porque ela combate os três grandes problemas de se tratar os tumores do sistema nervoso central, que é a sua localização difícil, a falta da efetividade das imunoterapias, né? E a presença dessas células troncotumorais. Então, o grande problema dos tumores cerebrais são esses três, e o vírus Zika ele combate exatamente, soluciona esses três problemas. O vírus que era um problema, estudando e entendendo o mecanismo desse vírus, a gente consegue transformar ele em um aliado, em uma arma poderosa contra esses tumores cerebrais, que é um tipo de tumor que não tem novas terapias, novas alternativas há mais de 100 anos, né?
Então, alguns vírus, por exemplo, eles são responsáveis por causar tumores, né? Como, por exemplo, HPV. Mas, nesse caso, existem outros diversos vírus que eles podem ser usados como armas para a gente tratar tumores. E, mais recentemente ainda, com o Covid, foi visto que, por exemplo, o Covid também tem um efeito oncolítico. Ele é capaz de destruir os linfomas, né? E no caso do vírus Zika, o vírus Zika brasileiro tem essa capacidade. É uma tecnologia brasileira que a gente está desenvolvendo aqui no nosso centro.